No início do século XX, a jovenzinha de 10 anos de idade, Maria Goretti, ficou órfã do seu pai. A sua mãe agora tinha que intensificar os trabalhos no campo para poder suprir as necessidades da casa. Havia uma grande pobreza naquela região. Maria Goretti ficou responsável, então, por cuidar dos seus irmãozinhos e pelos afazeres domésticos. Um filho de um fazendeiro vizinho, né, chamado Alexandre, ele se apaixonou pela beleza da menina e quis ter relações com a menina. E agora com 12 anos de idade, ele tentara várias vezes ter relação sexual com ela e ela se negara por amor a Deus. Ela dizia, se nós fizermos isso, nós não veremos a Deus. Aquele jovem, tomado de fúria, então, desferiu várias facadas nela. E ainda assim, antes de morrer, ela falou, eu te perdoo, eu quero te ver no céu. Aquele jovem ficou 27 anos na prisão, refletindo naquilo e se converteu. Que beleza! No dia da canonização ele estava lá, junto com a mãe de Maria Goretti, que também o perdoou. É fácil? Não, não é fácil. Talvez isso seja o ensinamento mais difícil que Jesus Cristo nos deixou. Mas, se nós levarmos em consideração que quando nós estamos em pecado mortal, nós somos inimigos de Deus, e mesmo assim Ele nos ama ao extremo, não fica tão difícil assim. Veja o que ele fala no Evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Diz assim, tendes ouvido que foi dito, eu porém vos digo, tendes ouvido que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Orai, pois, pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo serão os filhos de vosso Pai do céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis assim como os próprios publicanos? Se saudais apenas os irmãos, que fazeis de extraordinário? Não faz isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. O conselho que Jesus está nos dando aqui é para que nós sejamos perfeitos, né? E Deus não faz distinção entre os maus e os ruins. E na parábola do samaritano, Jesus fala que no momento da dificuldade nós temos que ajudar nossos inimigos, né? Nós temos que ter amor afetivo e efetivo pelo nosso próximo, pelo nosso inimigo. Mas entenda, o amor afetivo é que nós devemos desejar a salvação. Porque se eu desejar a condenação, quem vai se condenar sou eu. As coisas espirituais, elas são diferentes das coisas materiais. As coisas espirituais, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Ao contrário das coisas materiais. Se eu tenho 5 reais e dou 4, eu vou ficar com 1 real. Mas as coisas espirituais, não. Então, na cruz, Jesus pediu por seus algozes, né? Santo Estevão também pediu. A mesma coisa que Jesus, ele falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Nós temos a obrigação de rezar pelos inimigos. Então, esse é o amor afetivo. Eu tenho que rezar, zelar pela alma daqueles que me odeiam, dos meus inimigos. Eu jamais posso odiar ou desejar a morte ou desejar a condenação dos meus inimigos, porque quem vai se condenar sou eu. Mas eu também não preciso ter aquele amor meloso para com os meus inimigos. Mas acontece que quando que o nosso inimigo estiver em dificuldade, nós temos que ajudar. No caso, o samaritano que estava lá caído era um inimigo dos judeus. E mesmo assim, o homem socorreu, levou para a estalagem, curou as feridas. Entende? Esse é o amor efetivo. Quando o nosso inimigo estiver em caso de necessidade, nós temos que fazer caridade com ele. Precisamos fazer caridade para com ele. No caso contrário, nós não precisamos. A não ser que nós queiramos ser perfeitos, como Jesus falou que é perfeito, né? Nesse caso, nós podemos ser heroicamente perfeitos, amando efetivamente aqueles que nos maltratam, né? E Santo Agostinho nos ensina que nós devemos odiar o mal que está no nosso próximo, mas jamais odiar o nosso próximo, né?
São Gregório nos mostra que assim, o termômetro para a gente saber se realmente nós amamos os nossos inimigos guardamos verdadeiramente o amor pelo inimigo quando nem a sua felicidade nos abate e nem a sua ruína nos alegra. Olha só, o termômetro. Guardamos verdadeiro amor pelo inimigo quando nem a sua felicidade nos abate, nem a sua ruína nos alegra. Né? Jesus nos diz, amai os vossos inimigos. Ele não diz porque sois filhos de Deus, mas sim para que sejais filhos de Deus. Porque Jesus é filho de Deus. Ele é por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça. Mas nós temos que agir como filhos de Deus para nos tornar filhos de Deus. Essa é a verdade. É preciso sim que nós entendamos que nós não podemos odiar ninguém. Nós podemos odiar o mal que está no próximo. Isso sim. Mas nós temos que ter sempre em mente que o nosso inimigo não é de carne e sangue. O nosso inimigo é o demônio que está nos ares para nos perder. Né? Como diz a carta de São Paulo aos Efésios 6:10. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Que você possa amar, pelo menos afetivamente, o teu próximo. Comece por aí. Deus te abençoe.